Glória a Jesus. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Por quê? Porque nós temos hoje a nova natureza. E o mundo inteiro jaz em trevas. Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, se não me engano, diz que o mundo inteirinho está imerso em trevas. O que é trevas? Falta de conhecimento de Deus. Fala-se de Deus, mas não se vive compromissado com Deus. Aquela pessoa diz que ela é casada, mas você olha para ela e você pensa, ela não tem compromisso nenhum com o marido. Aquilo é mulher casada, você pensa? Olha como que ela age com os homens. Olha como ela fala. Aquele homem é casado, olha como que ele fala com as mulheres. Ele não tem comportamento de um homem casado, mas ele diz que é casado. E de fato ele é casado. Mas ele não tem compromisso de homem casado. Ele não se parece com um homem casado. Eu sou filha de Deus, eu tenho que me parecer com meu pai. Andar na justiça, buscar cada vez mais a verdade, para que a luz entre as trevas esteja indo embora. Então, em qualquer lugar que você chega, você traz uma resposta para aquela situação. Você tem um novo nascimento. Ele continua falando, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Quando eu nasci de novo, a minha casa mudou. Porque a minha vida mudou. Então eu não era mais a mesma pessoa, não era mais a mesma filha de antes. O meu comportamento mudou. E isso levou a minha casa a se inclinar para a luz do Evangelho. Eu abri mão de todos os outros deuses, todas as minhas práticas e tradições religiosas, eu abri mão. Não é porque eu falava, é porque eles viam em mim a mudança. Eles viam que eu não frequentava mais, eu parei de frequentar lugares que antigamente eu frequentava, porque uma mudança aconteceu em mim. Nós temos que aprender a repensar valores. Porque tudo aquilo que você fala para o outro, você está sinalizando que aquilo é bom. Se você vai em todas as religiões do mundo, você vai dizer para todas as pessoas ao teu redor que tudo é bom. Que tudo é bom. Que tudo leva a Deus. Mas não é verdade. Só existe um caminho que nos leva a Deus, é Cristo. Ele não é uma religião. Então, quando a sua nova natureza traz respostas aos questionamentos e às situações que a sua casa está enfrentando, porque você passa a orar ao Deus verdadeiro, você passa a buscar e ser compromissado, compromissada com Deus verdadeiro. Você vai abrir mão de outros interesses, pela fidelidade a Deus. Ele fala assim, assim brilhe, dessa maneira brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que eles enxerguem o teu bom comportamento e glorifiquem a quem? A você? Não, a vosso Pai, que está nos céus. Então, quando as pessoas olham para você, vão dizer, nossa, como você mudou. O que você tem feito? Eu conheci Jesus. Eu conheci o Salvador. E a minha vida mudou. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu abri mão de todas as outras coisas por amor a Ele. Pega comigo o primeiro capítulo de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Essa carta de Colossenses é uma carta maravilhosa de Paulo, que começou a instruí-los a andar livres
do jugo da religião, da tradição dos judeus. Se você analisar bem essa carta, é aquilo que acontece conosco hoje. Se nós não guardarmos a verdade no nosso coração, todos os pensamentos do mundo você vai achar que são corretos. Você vai começar a pensar como o mundo pensa. E aqui, Colossenses, Paulo diz, comece a pensar como Deus pensa. Pensa nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. De todo o seu coração. Se você é uma mulher casada, um homem casado e tem filhos, o que você deseja? Você quer que o seu filho, que a sua filha, seja bem-sucedido só aqui na terra? Para você, importante é eles terem uma casa boa, um carro bom, uma vida confortável? Ou para você que nasceu de novo, importante é que eles entrem no céu? Qual é a sua oração? O que você tem feito para que teus filhos entrem no céu? Para que teu marido entre no céu? O que você tem feito? O que você faz para que o teu vizinho entre no céu? O que eu tenho feito para que as pessoas ao meu redor sejam abençoadas com essa vida abundante que está em mim? Eu tenho que começar a entender que naquela empresa você não é somente aquela pessoa que trabalha e é paga para aquilo. Você é uma bênção, você é luz naquele lugar. Você não vai proceder como os outros procedem, de maneira errônea, porque existe uma luz em você que faz com que toda uma situação seja mudada por sua causa. Olha só o versículo 13. Deus nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, olha só, isso é fundamental você entender. Eu nasci em um mundo imerso de trevas. Não importa que tenha sido uma boa família, uma família tradicional, uma família com padrão de moralidade rígido. Eu nasci morta. Estou vivendo aquela condição natural como uma pessoa morta. No dia que eu nasci de novo, que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu saí dessas trevas, da falta de conhecimento de Deus, e fui transportada, saí de um lugar de morte e fui levada para um outro lugar. E aqui eu tenho que aprender como ser filha de Deus, abrindo mão de todas as outras coisas. Eu não posso mais viver aqui como se eu estivesse ali. Uma nova natureza de luz entrou em mim. Se você começar a entender isso, a sua vida vai mudar e vai mudar muito. Você vai começar a deitar e vai começar a dormir em paz, porque os teus olhos foram colocados na verdade, foram iluminados. E você vai parar de ter um comportamento errado. Tem muitas mulheres casadas que se comportam como prostitutas com seu marido, porque se relacionam com ele só por causa do dinheiro. Só por isso. A única coisa que elas querem é aquela condição financeira. Isso não agrada a Deus. Você não vai conseguir sucesso nem vitória se relacionando assim. Você tem que se arrepender no seu coração e passar a amar o seu marido, passar a ter consideração por ele, a reconhecer quem ele é, a valorizar o trabalho dele, a valorizar o que ele faz. Respeito. Tem muitas mulheres cristãs casadas que não têm a oração respondida porque elas não têm a prática diária com seus próprios maridos. E os maridos, a mesma coisa, não amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olham para a esposa como se ela fosse um fardo pesado. Os homens protegem as mulheres. Os homens suprem as suas esposas com alegria no coração.
E essas mulheres são infelizes, são cegas, porque se relacionam com o marido só por meio do sexo, porque elas querem dinheiro, ter uma vida boa. Não importa, só querem o bem-estar delas. E isso reflete nos filhos, e elas treinam os filhos assim, e as filhas do mesmo jeito. Não existe um respeito. Mortificação é isso. É você deixar os seus próprios interesses em prol do outro, sabendo o que você está fazendo, mantendo a sua carne no lugar dela, não machucando o outro, não desprezando o outro, não falando mal do outro. Às vezes você olha, é a mesma coisa. Por que Paulo, ele compara um casamento com o relacionamento de Cristo com a igreja? Porque às vezes você olha um casal, você olha para aquele casal, não existe mais respeito. Se xingam, se tratam como inimigos, tiram proveito um do outro. Isso não é um casamento na prática. Nós temos que entender o fundamento, se relacionar com Cristo. Ele é meu marido, eu sou fiel aos ensinamentos dele. E quando a minha carne não quer obedecer, eu tenho jejum, eu tenho oração em línguas, eu tenho confissão da palavra, eu tenho leitura da Bíblia, para manter a minha carne naquele lugar. Não é só ler a Bíblia e fechar a Bíblia, você tem que praticar a palavra, confessar a palavra, olhar para o seu marido e pensar, por que será que ele está tão nervoso hoje? O que está acontecendo com o meu marido? Eu não vou bater boca com o meu marido. Eu vou olhar para ele, eu vou discernir o mundo espiritual. Vou fechar minha boca, vou mortificar, guardar minha língua para não machucá-lo. E vou lá no meu quarto e vou começar, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é a paz do meu marido. Eu não sei o que está acontecendo com ele, Pai, mas o Senhor sabe. Tu és a paz do meu marido. Tu és a força do meu marido. Está lá orando por ele. Está o quê? Ajudando-o a vencer as suas dificuldades e fraquezas. Isso é mortificação. Porque não é fácil ficar com a boca fechada. Você tem vontade de xingar, de gritar, de falar seus direitos. Você vai se sentir explorada, porque a carne é assim. Só que se você aprender a fazer isso no seu dia a dia, você vai se livrar de muitas confusões. E a luz do Evangelho vai começar a brilhar. Você é fiel ao seu Pai Celestial. E as pessoas vão chegar para você e vão te convidar para ir em outros lugares, onde você sabe que a verdade não é anunciada. E você vai ter força no Espírito para dizer, muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço, meu amado, minha amada. Mas eu não penso mais assim. Mas eu te agradeço. Você não se identifica com aquilo que não anda na verdade. Porque você está sinalizando para o outro como viver dia após dia, andando em fidelidade a Deus. Olha só, Paulo falando, vamos continuar lendo. Ele fala, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ver Jesus é ver Deus. Você está aqui de passagem. A sua vida não é só para comer, beber, festar, viajar, comprar, vender, casar, descasar. Sua vida não é isso. A minha vida não é isso. Eu tenho que entender que eu vou ser uma professora. Sim, que bom sou uma professora. Mas uma professora cristã. E na minha sala de aulas, eu vou orar pelos meus alunos. Eu vou abençoar os meus alunos. Eu vou mostrar Cristo para eles com o meu comportamento. Sendo uma professora justa. Uma professora onde eles vão olhar e vão perceber que não existe 2 pesos, 2 medidas. Eles vão desejar o que eu tenho. Você é aquela pessoa que ora naquele lugar. Não importa onde você trabalha, aquele lugar vai prosperar porque você está lá. E as pessoas vão ficar constrangidas com a verdade do Evangelho em você.
E você vai começar a perceber que não haverá mais aquelas piadinhas, porque você não fica mais nessas rodas. Você começa a entender que os seus olhos são santos, teus ouvidos são santos. Uma coisa que eu fico chocada de ver pais que permitem que seus filhos vejam novelas com cenas muito maliciosas, roubando a inocência do coração das crianças. Beijos exagerados, cenas de sexo, e acham tudo normal. Não é normal. Não é certo, correto. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados do mundo, porque Jesus veio ao mundo, mas ele não era do mundo. Eu não sou mais do mundo, eu sou do céu. O tempo todo, em qualquer lugar que eu ande, eu penso, eu sou do céu. Eu sou uma forasteira aqui. E você está aqui para abençoar, ser luz no mundo e não trevas. Quando você chega numa festa, você é luz naquele lugar, para anunciar o evangelho com a sua boca fechada, com o seu comportamento. Você não ri de piadas indecentes, você não fala mal do outro, você não condena o outro, você não cutuca o outro. É por isso que você vai descobrir que você vai ter que abrir mão de muitos lugares que não é bom que você esteja lá, porque você não está acrescentando nada ali. E a sua carne está ficando cada vez mais contaminada com aquilo. E você está perdendo a força no seu homem interior, se inclinando a essas coisas. É por isso que Paulo começa a explicar nessa carta, nessa epístola. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Nós somos o corpo. A minha mão, ela responde ao comando da minha mente. Ela não sai correndo do corpo. A minha mente que comanda. A mente de Cristo comanda você e a mim. Ele é o cabeça. Isso é importante que você esteja entendendo. Para você não levar a sua vida de qualquer jeito. Você tem um chamado no corpo de Cristo. Então nós não vamos compactuar com coisas que são erradas. Vamos mortificar os feitos. Eu tive que mortificar os feitos da minha carne, porque eu era muito mística. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque todos estavam mortos. E ele ressuscitou. Quando Jesus chegou na terra, todas as pessoas eram mortas. Todas. Só ele era vivo. Só ele. E quando ele morreu, a sua morte, a minha morte, ressuscitou, ele foi o primeiro dentre os mortos. E nós viemos após ele. Você não é mais morta, você tem vida. Ainda que morra, viverá. Quem crer em Cristo, ainda que morra, viverá. Um dia, ele olhou para você e para mim, no ventre da nossa mãe. Ele planejou os seus dias, um por um, de vitória nele. Ele planejou vitória, dia após dia, cada um dos seus dias, em Deus, foram planejados para você ter vitória. Para você vencer todas as dificuldades da sua carne. Nós não fugimos da dificuldade, nós atravessamos cada dificuldade em fé. Não é fácil você amar um marido grosseiro.
Não é fácil você amar um marido estúpido. Não é fácil amar uma esposa grossa, estúpida, que não cuida da casa. Não é fácil. Tem que ser forte e corajoso em buscar o interesse do outro. Isso é mortificação. Porque eu amo a Jesus, porque eu amo o meu Senhor, eu vou amar o meu marido para a salvação. Eu vou amar a minha esposa para a salvação. Eu não vou tratá-lo de qualquer jeito, eu não vou tratá-la de qualquer jeito. Isso é mortificação. Você deixa de buscar os seus interesses para buscar os interesses do outro. Então, olha só, para que o outro deseje ter o que você tem. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. De novo, nós temos que entender que quando nós somos lesados ou machucados, nós não revidamos do mesmo jeito. Existe em você a nova natureza, como existe em mim, existe uma força para você amar o outro no meio daquela guerra, para você andar em amor, em perdão. Você não perdoa as pessoas porque elas merecem o seu perdão. Você perdoa porque você sabe a força e o poder do perdão. E você vai trabalhar com você mesmo para que você consiga olhar para o outro em perdão. E isso é um trabalho árduo, não é fácil. Porque o outro vai continuar te magoando, tentando te roubar, te matar, e você está lá, fortalecendo o seu homem interior, para vencer aquela dificuldade. Você não vai confiar na força do teu braço, você vai confiar nele. Você vai olhar para o seu filho, e não vai olhar para o seu filho como um fracassado. Você vai olhar para o seu filho sabendo que a palavra de Deus diz que, porque você ama ao Senhor, todos os teus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz sobre eles. E no seu coração você vai entender que tudo que o seu filho precisa é de Cristo, da salvação, para que tudo que ele faça vá bem. Então, que nessa noite você entenda que sem mortificação não vamos vencer. Seremos sempre derrotados pelas nossas emoções. Então passe tempo orando no Espírito, jejua, leia a palavra, medita na palavra, leia várias vezes a mesma carta, fale a verdade de quem o seu filho é, de quem seu marido é. Diante de uma situação, fale a verdade que Cristo fala. E tudo será muito diferente. Amém?